Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai analisar a história de uma linhagem de vampiros que, assim, não foi criada, foi fabricada. Exato. Uma linhagem que não nasceu do abraço, mas de um ritual de feitiçaria. As fontes que temos descrevem eles de várias formas: aberrações, construtos, escravos e, por fim, rebeldes. Uhum. E tem uma expressão no material que, pra mim, captura perfeitamente o espírito deles: Espartaco liberto. Pois é, essa é a imagem perfeita. A trajetória dos Gárgulas é, na essência, uma história sobre identidade, sabe? Sobre a busca desesperada por liberdade e sobre o legado de uma criação extremamente violenta. Sim. Eles são a prova viva de que até mesmo as ferramentas, quando ganham consciência, podem desenvolver uma vontade própria e inquebrável. Exatamente. E a nossa missão aqui é desvendar essa história. Vamos mergulhar na origem sombria dos Gárgulas, na rebelião sangrenta que deu a liberdade a eles e, finalmente, no lugar incerto e perigoso que eles ocupam hoje em dia. Vamos lá. Ok, vamos analisar isso. Para a gente entender essa rebelião, a gente precisa voltar para o começo. Quem os criou? E por quê? Então, a ideia veio da necessidade, como quase sempre. A criação é atribuída a uma anciã do clã Tremere, uma feiticeira chamada Virstânia, lá na Idade das Trevas. Certo. Os Tremere eram, e ainda são, feiticeiros de sangue muito poderosos. Mas na época, recém-transformados em vampiros, eles não eram guerreiros, sabe? Eram acadêmicos, magos. E a fortaleza principal deles, Seores, vivia sob ameaça. Sob constante ameaça dos rivais, os Tzimiski, que são mestres em criar monstruosidades. E a solução Tremere para tudo é mágica de sangue, né? Geralmente da forma mais brutal e eficiente possível. Mas eles tiraram a matéria-prima de onde? Aí é que está a parte mais sombria da história. Eles não criaram do nada, eles colheram. Colheram. A receita dos Gárgulas, assim, envolveu sequestrar, dissecar e fundir vampiros de 3 clãs específicos. O material descreve isso como uma amálgama da carne maleável e monstruosa dos Tzimici, Ok. da ferocidade selvagem dos Gangrel e da resiliência deformada dos Nosferatu. Quer dizer, eles pegaram os maiores medos deles e transformaram numa arma. A monstruosidade de Tzimici, a fúria Gangrel, tudo num ser só. Isso explica a aparência hedionda deles. Totalmente. E as habilidades vieram dessa mistura. A pele de pedra, quase impenetrável, é uma manifestação da disciplina da fortitude. Herdada dos Nosferatu e Gangrel, eu imagino? Provavelmente. A força descomunal vem da potência. Mas eles não eram só uma cópia, entende? O processo de criação deu origem a uma disciplina única, só deles, a Viscerártica. E a Viscerártica era a chave de tudo, não é? O que os tornava os guardiões perfeitos. Sim, A capacidade de se fundir com pedra, de se camuflar. exatamente. Tornava-os praticamente invisíveis numa fortaleza de pedra. Mas o verdadeiro trunfo, o que os tornava armas tão revolucionárias, era um nível mais avançado dessa disciplina. Espera um pouco. Se eles podiam se fundir com a pedra e ficar imóveis, isso quer dizer que eles acharam uma brecha na maior fraqueza de todos os vampiros? O Soul? Exatamente. As fontes confirmam, enquanto estivessem imóveis, fundidos à pedra, eles podiam suportar a luz do dia. Eram os sentinelas definitivos. Imortais, vigilantes dia e noite e leais. Leais. E essa lealdade era garantida por um poderoso laço de sangue que os prendia aos seus mestres Tremer. Uma servidão que durou cerca de 300 anos. 300 anos. 300 anos de servidão absoluta forjada em magia. É difícil imaginar algo quebrando um controle desses. O que foi que mudou? O que acendeu a faísca? A própria criadora deles, Virstania. E aqui a história toma um rumo fascinante. As fontes sugerem que ao longo dos séculos algo nela mudou. Como assim? Ela passou a ver os Gárgulas não como ferramentas, mas como seus filhos. Isso é uma quebra total do paradigma Tremer. Um clã definido pela hierarquia, pela utilidade. Sentimentalismo para eles é uma falha perigosa.
O que acontece na mente de uma feiticeira imortal para ela começar a ver as criações com afeto? É a grande questão. Talvez a solidão da imortalidade, ou talvez o horror de ver suas crianças sendo abusadas, tratadas como objetos descartáveis pelos seus próprios pares. Uhum. De qualquer forma, ela cometeu o maior pecado que um Tremere poderia cometer. Ela desenvolveu um sentimento que se sobrepôs à utilidade. E agiu na hora certa, durante a revolta anarquista. No momento mais oportuno, com o mundo vampírico de cabeça para baixo, ela fez a jogada dela. Uma jogada impensável. Que foi? Ela usou a própria magia de sangue para quebrar o laço que prendia cada gárgula a ela, e por extensão, A todo o clã Tremere. a todo o clã. E então, ela deu sua última e única ordem. Vão, vocês estão livres. E a liberdade veio com o banho de sangue. Ou um massacre. Mas não foi só força bruta. Foi. Para derrubar seu Horus, uma fortaleza Tremere precisava de mais do que isso. Foi a vingança perfeita. Eles usaram a própria natureza que foi imposta a eles. Imagina a cena. Gárgulas se fundindo às paredes, ao chão da fortaleza. Esperando em silêncio absoluto. Exato. Pelos seus mestres, seus torturadores. As próprias paredes de Seores se voltaram contra os Tremere. A fortaleza que eles construíram para ser impenetrável se tornou a tumba deles. É uma derrota não apenas militar, mas simbólica. Destruiu a aura de invencibilidade dos Tremere, uma revolta de escravos que literalmente abalou um dos pilares da sociedade vampírica. Sim, É uma lição impressionante sobre como estratégia e conhecimento profundo do seu inimigo podem derrubar até os mais poderosos. é verdade. E essa ideia de que preparo, inteligência e estratégia são a chave, não se aplica só em guerras noturnas, né? É um princípio universal. Com certeza. O tipo de narrativa que a gente está analisando, afinal, vem de um universo de RPG. E quem gosta de RPG geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente, muito envolvida com leitura. Faz todo sentido. E esse perfil de dedicação, de foco, combina muito com o desafio de estudar para concursos e provas. Seja vestibular, concurso público, concurso militar, OAB, residência médica. Totalmente. Uma boa estratégia e as ferramentas certas são tudo, tanto para derrubar uma fortaleza quanto para passar uma prova. E falando em preparação de verdade. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok. Ok, voltando aos nossos rebeldes. Espartaco está livre, a fortaleza dos mestres está em ruínas. Mas a história não termina aí, né? Depois da Revolução, vem a luta para construir algo novo. E para os gárgulas essa luta parece que nunca acabou. O que acontece depois? A liberdade teve um preço altíssimo. Muitos morreram logo depois, simplesmente por não estarem preparados para o mundo. Eram soldados sem uma guerra, guardiões sem nada para guardar. Entendi. Nos últimos 500 anos, a luta deles tem sido para encontrar um lugar, uma identidade, e as fontes deixam bem claro que eles não se encaixam em lugar nenhum. Nas cidades da Camarilla, por exemplo, é uma situação impossível. Os Tremere são dos pilares da seita. E para eles, Um gárgola livre é um escravo ou fugitivo, propriedade que precisa ser recapturada. exato, e no Sabá, a outra grande seita, não é melhor. Por causa da origem artificial deles, eles não são respeitados. Sério? O material menciona um detalhe que mostra bem isso. Até os Pander, que são os vampiros sem clã, conseguem mais status no Sabá do que um gárgula. Eles são párias em todos os lugares. Então, no fim das contas, a maioria acaba vivendo por conta própria, sabe? Meio isolados, nas periferias, evitando as políticas das seitas. Um estilo de vida muito parecido com o dos Gangrel. Ironicamente, um dos clãs que compôs a criação deles. Pois é, mas isso não significa que eles sejam só vítimas. A solidão e a luta forjaram lendas entre eles. As fontes citam alguns nomes. Tem um chamado Fidus, que dizem que os olhos emitem raios de fé verdadeira, uma arma terrível contra outros vampiros. Uau! E outro, Rústicos, um campeão temido e celebrado. Um mercenário cuja lealdade é um mistério,
mas a reputação em batalha é inquestionável. O que nos leva ao tempo presente, às noites finais. Com toda essa instabilidade, um povo guerreiro e sem alianças vira uma peça muito valiosa no tabuleiro. Exatamente. Com clãs poderosos como os Gangrel declarando independência da Camarilla, todos os olhos se voltam para os grupos não alinhados. E os gárgulas, de repente... De repente viraram um coringa. Um exército em potencial esperando o chamado, onde a lealdade deles vai cair e pode mudar o equilíbrio de poder de uma cidade inteira. E para complicar ainda mais, as fontes apontam para algo assustador. Os Tremeri voltaram a criar gárgulas, mas a fórmula mudou. E mudou de um jeito perverso. O que é fascinante e aterrorizante aqui é a mudança na matéria-prima. Os novos gárgulas não são mais feitos de sangue Tzimisce, Gangrel ou Nosferatu. Não. As fontes afirmam que eles são feitos de sangue Tremeri. Meu Deus. E a transformação virou uma punição. Uma justiça poética doentia. É isso. Jovens Tremeri rebeldes que buscam liberdade com os anarquistas. Quando são capturados, o castigo é serem transformados na própria raça de escravos que o clã criou. A ironia é brutal. E as implicações disso são aterrorizantes. O que tudo isso significa? Significa que agora existem gárgulas capazes de usar taumaturgia, a feitiçaria de sangue dos Tremeri. A perspectiva de uma criatura com pele de pedra, asas e força descomunal que também pode lançar feitiços de fogo ou controlar mentes enquanto voa é o tipo de coisa que dá pesadelo até em Matusalém. Isso nos leva à grande questão que paira sobre todos eles. Virstânia. A mãe como os gárgulas livres a chamam. Ela é uma figura messiânica, uma heroína lendária. Mas... o laço de sangue foi realmente quebrado por completo. Ou ela ainda tem algum controle? Ela poderia retornar e comandá-los de novo? Não como servos. Mas como um exército unificado. E agora esse exército de Espartaco se vê numa encruzilhada. Podem ser recrutados para lutar a guerra de outros, ou podem finalmente forjar o próprio destino. Sob o comando da criadora. Exato. E as fontes apresentam uma teoria intrigante e alarmante sobre isso. E se Virstânia, hoje, estiver aliada aos seguidores de Sete? Aos setitas? Por quê? O material menciona a guerra perpétua no norte da África entre setitas e assamitas. É um conflito de séculos. Agora imagina um exército de vampiros de pedra alados, imunes ao sol, entrando nesse conflito. Viraria a guerra da noite para o dia. Seria uma virada de jogo dramática. E a parte mais engenhosa é que a culpa por esse novo exército de monstros recairia diretamente sobre os Tremeri. Os inimigos mortais tanto de Virstânia quanto dos setitas. Uma jogada de mestre. Exatamente. Os gárgulas são esse elemento imprevisível. Criados como ferramentas, se tornaram símbolo de rebelião e agora podem ser a peça que desequilibra uma guerra inteira. E o mais curioso é que as fontes mencionam que os indivíduos hoje são surpreendentemente introspectivos. Sim, buscando um propósito, um significado para a existência que vá além da servidão que definiu a origem deles. Eles representam um desafio vivo às rígidas estruturas da sociedade vampírica. São uma lembrança constante e desconfortável da arrogância Tremeri e de que a liberdade, uma vez conquistada com sangue, nunca é totalmente garantida. As fontes focam muito na luta dos gárgulas por aceitação e no potencial deles como força militar. Mas uma questão importante fica no ar. Algo que o material não responde diretamente. Qual? Sendo seres criados artificialmente, a partir de uma fusão, eles seriam capazes de gerar a própria descendência através do abraço? Os gárgulas poderiam um dia se tornar uma linhagem de sangue verdadeira, autossuficiente? Ou estão destinados a serem definidos para sempre por sua origem artificial, dependendo da magia de outros para sua própria